Olá, meu amigo, meu irmão em Cristo, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começa mais um programa Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP. Estamos dando início a mais uma aula da nossa lição bíblica, aula essa de número 8, que iremos estudar agora no dia 24 de novembro nas nossas igrejas. O texto áureo da lição está relatado em Provérbios capítulo 31 e o versículo de número 10, que diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. O escritor coloca aí o rubins no plural do rubim muito conhecido. Porém, queremos começar a fazer uma meditação dentro da verdade prática da nossa revista, que diz: o comportamento e a sabedoria de uma mulher são então os únicos critérios capazes de a definirem como virtuosa. Então eu achei muito interessante isso aqui, estou trazendo para todos aqueles que estão nos assistindo. Então, comportamento e sabedoria. Recapitulando a aula passada, nós aprendemos que sabedoria nada mais é do que a aplicação correta do conhecimento. Então não adianta um acúmulo de conhecimento se na hora de colocá-los em prática não tem essa habilidade, não tem essa sabedoria. Então por isso que a verdade prática é interessante meditarmos, pois diz que o comportamento e a sabedoria, então esses dois ingredientes, então os únicos requisitos capazes de definir a mulher como virtuosa. Bom, sabemos que são grandes os desafios que a mulher ela enfrenta no seu dia a dia. Contudo, cabe a elas então superar essas dificuldades, superar esses desafios com a sabedoria que Deus então está lhe dando, ou que Deus lhe dá. Então nós podemos dizer também que é muito fácil descobrir os defeitos do cônjuge e até criticá-lo. Agora, o reconhecimento de virtudes, a verbalização de elogios, eles acabam, olha só, esquecidos ou menosprezados em meio à rotina. Então olha só o que a rotina ela acaba trazendo, o malefício da rotina. Então as virtudes, os elogios acabam sendo então esquecidos, menosprezados. A aula então ela vem justamente resgatar. A aula então ela vem justamente resgatar esses valores, ora então abandonados, ora esquecidos, ora menosprezados, E quando observamos os objetivos desta aula, nós podemos ver que primeiramente é conhecer a mulher virtuosa, tanto como esposa, quanto também como mãe. Um outro objetivo que a aula vem trazendo para nós é compreender a mulher virtuosa como trabalhadora e empreendedora. E o terceiro objetivo é aprender com a mulher virtuosa, então, como serva de Deus. Então nós temos 3 objetivos e queremos então, na medida do possível, estar então passando para os irmãos. A mulher virtuosa, como esposa, então abrimos primeiramente agora
fazendo essa abordagem da mulher, então, na condição de esposa. Primeiramente, então, como esposa, ela tem a confiança, né, e o respeito do marido, e tem também a admiração e o reconhecimento do seu esposo. Então nós observamos, primeiramente, tem a confiança e o respeito. Então a grande maioria, né, das mulheres sonha em encontrar o amor, mas ninguém, né, tem uma receita pronta, né, para fazer com que as coisas então aconteçam de acordo com o que foi planejado, de acordo com o que planejamos, né? Então essa receita pronta não existe, né? Então nós observamos que, além disso, né, não é só o amor que faz uma relação dar certo. Nós podemos observar que tem outros ingredientes que somam-se então com o amor e o relacionamento dá certo. Primeiramente nós temos então a confiança, nós temos a admiração e também o respeito. Então esses ingredientes, né, adicionados, né, junto com o amor, né, terá então um relacionamento bem duradouro, né, que faz então toda a diferença no casamento. Então nós também não podemos esquecer que todo casamento tem inimigos. E esses inimigos, né, querem então conspirar, né, para destruir o casamento. Outra coisa, o único propósito então, né, desses inimigos é minar o amor e a apreciação que um tem para com o outro, né? E quando olhamos para Provérbios, capítulo 31 e o versículo 10, nós podemos ver que o coração do seu marido confia nela. Olha só que experiência, que lição que podemos tirar. E não haverá falta de ganho. Então, um dos pilares de todo relacionamento duradouro, sem dúvida nenhuma, é a confiança. Então, o relacionamento ele tem que ser, crescer, né? Tem que ser estruturado dentro desta confiança. Sem confiança, nós podemos ver que não existe, então, um casamento equilibrado, né? Então, para o casamento ser equilibrado, tem que ter confiança de ambas as partes. E o texto de Provérbios destaca, olha só, ele destaca que o marido da mulher virtuosa confia nela, né? E olha só, o vocábulo ainda hebraico traduzido, né, por confiar é sentir-se seguro, estar despreocupado, né? Então, o marido desta mulher, ele estava então seguro, né, despreocupado, né? Então, olha só, a mulher adquiriu, né, a confiança e o respeito de seu marido. O segundo é que tem também a admiração e o reconhecimento. Bom, o presente, então, da mulher virtuosa, né, a dádiva dela, né, sem dúvida nenhuma, é a admiração e o reconhecimento que seu marido, né, tem por ela. O versículo 29, né, de Provérbios, que nós estamos estudando no capítulo 31, quando ele fala que o seu marido a louva, né, então está dizendo que muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu, né, a todas sobrepujas. Olha só, vamos ver o que a Bíblia está querendo dizer com isso, né? O texto quer dizer que a mulher, né, que aquela mulher tinha ultrapassado a todas, né? Embora houvesse então uma companhia, né, de muitas mulheres virtuosas, né, de muitas mulheres notáveis, né, aquela mulher ela sobressaiu, ela sobrepujou a todas as outras. E nós observamos que a excelência então é a segunda linha de declaração sinônima, né? Então nós vemos que ela era a mais nobre das mulheres, entre então uma companhia piedosa de mulheres que se notabilizavam, né?
Bom, a mulher, né, virtuosa agora como mãe, né? Então nós fizemos um breve comentário, né, bem uma síntese, né, sobre a mulher como esposa e agora a mulher como mãe. Nós observamos, né, ela vem dividido, né, em dois pensamentos. Primeiro, ela é educadora e também, em segundo lugar, ela é afetuosa. Primeiramente, é educadora. Então, ser mãe é renunciar, né, renunciar algumas vezes à própria vida para viver uma experiência única, carregada de afeto e proteção para o resto da vida. Então, como educadora, né, a mulher tem sua participação relevante na construção do lar. Por quê? Ela está, então, moldando o caráter do seu filho, né? E então ela está preparando o seu filho tanto para a vida quanto para a eternidade. Olha só, então ela está educando esta criança, ela está preparando esta criança para, né, primeiramente, podemos dizer, né, para a vida eterna, mas também para a vida, né? Então ela tem um legado, ela vai transmitir isso para a sua posteridade. Então, como ela estará sendo lembrada no futuro, né? Então, esta é a sua missão, né? Podemos dizer que é o seu legado, né? Então, a mãe virtuosa, né, a mulher virtuosa, como na condição de mãe, ela tem que ser educadora, né, transmitir então o legado para os seus filhos. Segundo lugar, é ser também afetuosa. Ser mãe, então, é ter aptidão para criar, né, para dispensar cuidados maternais que são muito importantes para a criança, né, para a vida desta criança. E nós podemos ver que, na verdade, é um papel que desempenha para o resto da vida. Sempre temos batido na tecla, né, de Provérbios 22 e o versículo 6, e mais uma vez queremos então relembrar, mais uma vez queremos então dar uma avivada. E esse versículo então ele diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, né, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, por meio do amor incondicional e cúmplice, a mãe ainda é capaz de ajudar, né, o seu filho a produzir raízes. Essas raízes serão fortes, essas raízes serão sadias, né, abrindo então a possibilidade de um aprendizado que será, né, base de uma vida plena. Seguindo, então, desde os primeiros instantes da vida da criança, né, do filho, a mãe então demonstra, né, uma dedicação ao seu bebê, né, em cada gesto. Interessante é que enquanto ele ainda é pequeno, olha só, a mãe passa grande parte, né, do tempo atendendo às suas necessidades, né? Então ela consegue olhar, né, consegue ver, né, aquelas mensagens que as crianças passam, né, muitas vezes até em falas, né, mal faladas, né, em frases mal acabadas, ela está ali pegando e captando essas mensagens. Então ela aprende a ler nas entrelinhas as frases, das frases, a essência do que realmente esta criança está querendo transmitir. A mulher virtuosa, né, como também trabalhadora, né? Na condição de trabalhadora, também ela é dona de casa e também pode ser, né, uma empreendedora. Primeiramente, então, como dona de casa. Mesmo como dona de casa, né, o seu trabalho é importante. Mas de que forma, de que maneira, né? Eu vejo que há pelo menos 4 áreas, né, na vida que a esposa pode
auxiliar então o seu esposo, a fim de que o seu lar venha a ser uma bênção, né? Primeiramente, a mulher pode auxiliar, né, o seu marido na área emocional. Eu quero dizer que não é só as mulheres que têm problemas, né, emocionais. Em muitos estágios da vida de um homem, né, que ele está passando, ele precisa, né, do auxílio da esposa. Então a esposa pode auxiliá-lo nesta área emocional, ela também pode auxiliá-lo na área social, né, conservando a imagem, né, do esposo perante a sociedade, né, dizendo: ó, esse meu esposo é um homem de bem, né? Então ele está conservando, trabalhando aí dentro da área social. Ela também auxilia na área profissional, né, ajuda o esposo diante das crises, e nós observamos que ela também pode, né, auxiliar na área espiritual, né? Então a esposa está ali continuamente orando, está continuamente jejuando, está continuamente consagrando a sua família a Deus, né? Então, mesmo como dona de casa, o seu trabalho é importante, né? Então ela é trabalhadora, ela está auxiliando em diversas áreas na vida da sua família. E como empreendedora, a mulher virtuosa, descrita aqui em Provérbios capítulo 31, representa, né, um ideal para as mulheres de todas as épocas. Mas como assim de todas as épocas? Embora ela intimide algumas, contudo, há de se concordar que ela é um exemplo digno de ser imitado, né? Bom, a Bíblia, né, a descreve então como, né, uma mulher esperta, né, como uma mulher habilidosa, próspera, né, forte. Nós vemos que ela tem os seus afazeres, né, domésticos, ela sabe administrar o dinheiro, ela contribui para a comunidade, então ela é empreendedora, né? E nós observamos que é uma mãe abençoada, amiga, fiel, esposa leal e dedicada a Deus. Quando nós recorremos a umas outras traduções, né, ou versões da Bíblia, por exemplo, a NVI a chama de esposa exemplar. Já aquelas versões tradicional, né, descreve como uma mulher, então, capaz, inteligente e virtuosa. Quando nós olhamos para o original, no hebraico, né, virtuosa, ela pode significar então rica, próspera, valorosa, ousadamente corajosa, forte, e podemos ver que guerreira e também poderosa. Então tem vários adjetivos, várias qualificações, né, descritas então dentro desta palavra virtuosa. Bom, o quarto e último tópico dessa lição, o capítulo dessa lição, vem falando também da mulher virtuosa como serva de Deus, né? Bom, como serva de Deus, ela dá bom testemunho e é também temente a Deus, né? Vamos aprender um pouco com isso. Primeiramente, como dar bom testemunho. Provérbios 31, 23, está aqui na leitura, no texto bíblico em classe, que diz: conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Então nós observamos que seu marido então é estimado, né, entre os juízes. Nós podemos ver que a dama nobre então tinha seu marido nobre, né, conhecido nas portas da cidade como juiz e também, né, ou abastado mercador. Então o lar é o principal ambiente onde os filhos e os pais aprendem a sabedoria de Deus, né? Então o lar é uma verdadeira escola, né? O lar então é um ambiente onde estamos, né, aprendendo a sabedoria do Senhor.
Bom, nós podemos ver que além de aprender a sabedoria de Deus, também descobrimos como aplicá-la. Olha só, é no lar em que os relacionamentos são então construídos, né? Nós podemos observar ainda que a mulher sábia, ela edifica o seu lar tanto fisicamente quanto espiritualmente. É interessante, não podemos esquecer disso, né? Então, tanto fisicamente quanto espiritualmente, ela está ali, né, edificando o seu lar. E o lar, né, ele acaba sendo então um refúgio das tempestades da vida. Então, na vida, sabemos que há inúmeras tempestades, né? E o lar, então, acaba sendo o refúgio. Temos dificuldades no trabalho, temos dificuldades na escola, né? Temos dificuldades no convívio social, e o lar, ele precisa ser esse refúgio dessas tempestades da vida. Essa mulher, né, temente a Deus, né, que dá um bom testemunho, então é uma mulher, né, que ora, uma mulher que jejuma, uma mulher que lê as escrituras sagradas, né? E não somente isto, olha só, ela vive e testemunha para a sua família o que ela tem aprendido de Deus, né? Ou seja, é um exemplo de vida para a sua família. A mulher virtuosa, né, também como serva de Deus, é temente ao Senhor, né? Quero destacar pelo menos duas características, né, desta mulher que teme a Deus. Primeiramente, nós observamos e podemos ver que esta é uma mulher, né, virtuosa, ela centra-se em Deus, né? Ou seja, Deus é o centro, né, do seu objetivo. Então nós observamos que no centro da sua vida está o seu relacionamento com Deus, né? E não pode abrir mão disso aí, né? Então, primeiramente, é o seu relacionamento com o Senhor. Então, ela é conhecida então como uma mulher que desfruta do favor de Deus e o teme. Olha só que lição que podemos aprender e extrair para as nossas vidas. E a segunda característica, que a mulher virtuosa, ela preocupa-se com a palavra, né? Então, além de centrar-se em Deus, né, o seu foco também é a palavra, né? Provérbio nos lembra repetidas vezes, olha só, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então não é surpreender então que quando esta mulher temente a Deus fala, abre a sua boca com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Olha só que maravilha, né? Então, queremos, né, concluir, né, a aula de hoje com estas palavras e que espero você no próximo programa aqui da Escola Bíblica da TV ADNP. Um grande abraço e até o próximo programa.